Boa noite, então, meus irmãos. Boa noite, amigos. Boa noite a todos os internautas que estão aqui conosco em mais uma segunda-feira, estudando, né? Tendo a oportunidade de estudarmos esse belo livro, o Livro dos Espíritos. Então é com muita alegria que estamos aqui, eu e a Célia, mais uma vez, estudando com vocês, porque não pensem que a gente já sabe isso aqui, não. Nós estudamos junto com vocês. Também muitas das coisas aqui nós vamos aprendendo junto. Só sei que nada sei, né? Só sei que nada sei, né, Célia? Então, sempre dizemos, né, que tenham um livro, divulguem o nosso canal com os amigos para que mais gente possam estar conosco nesse estudo esclarecedor da vida, porque esse livro faz parte de uma série de 5 livros de Allan Kardec, esse foi o primeiro, em que ele traz para a gente essas 1019 perguntas esclarecendo a nossa vida, falando sobre tudo, todas aquelas dúvidas que normalmente nós temos, perguntas que muitas das vezes ficou sem resposta, e aqui a gente tem a oportunidade de encontrá-las. Então venham estudar conosco, divulguem para os amigos, e os amigos que estão nos assistindo, digam sempre de onde vocês estão. Sabemos que temos pessoas aí até de fora do país nos acompanhando, de vários estados do Brasil. Então, para nós, isso é uma alegria muito grande que a gente possa estar aí divulgando essa doutrina espírita. Vamos fazer, então, uma prece de abertura para que a gente dê início ao nosso estudo. Vamos pedir a Deus, vamos pedir a Jesus, a Maria Santíssima, a todos os espíritos amigos, os coordenadores desse trabalho, desse estudo, que estejam aqui conosco, nos intuindo, nos inspirando, eu e a Célia e a cada um de vocês, para que a gente possa ter as palavras, ter as explicações necessárias para o nosso entendimento e para a compreensão de vocês aí do outro lado. Que Jesus nos abençoe e nos permita uma noite abençoada e um início de semana de muita paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, Nivaldo. Fazendo um comentáriozinho sobre o que Nivaldo estava falando sobre esse livro, Nivaldo. Sim, Célia. É que esse livro, ele nos diz de onde viemos. É verdade. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo aqui? E como isso é importante. Tem gente que fica, pô, mas o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E esse livro vem nos dizer isso. Da onde viemos? O que estamos fazendo aqui? E para onde vamos quando sairmos daqui? É a diretriz total, né, Célia? Não é o que a gente quer saber? É verdade. Né? E vamos ter essa oportunidade de sabermos tudo isso nos mínimos detalhes, né? É. Isso é muito importante. Está aqui, está ao alcance de todos. É verdade, né? Verdade. Então, nós vamos dar continuidade, né? Reiniciar o nosso estudo. É a semelhança físicas e morais, né? Físicas e morais que os pais transmitem aos filhos. E aí tem a questão 214, que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no ventre materno. Tem muitas histórias, né? Tem muitas, né? Sim. Filmes até, né? Filmes. Né? Obra de André Luiz tá, né? Como tem. E aí, a espiritualidade nos responde. Alegorias. Para mostrar que o ódio entre elas era muito antigo. Muito grande, né? Fazem-no recuar a uma data anterior ao nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta
as imagens poéticas. A gente não leva em conta, é poesia, mas ela existe, né? E a gente vai mostrar para vocês um videozinho, um vídeo curto, Curtinho, né, Célia? Aonde vocês poderão ter, onde nós vamos ter uma pequena ideia de como isso se dá, tá? É a história, depois a gente até pode falar um pouquinho da história de Sigismundo. É a reencarnação de Sigismundo. A reencarnação de Sigismundo, que está lá no livro de André Luiz, né? Missionários da Luz. Capítulo 13, né? Capítulo 13, Missionários da Luz. E aí vocês podem ler na íntegra essa questão aqui, essa luta que se dá do espírito no ventre materno. Então, vocês vão assistir esse vídeo, né? E vamos comentar. É preciso, Nivaldo, que a gente fale um pouquinho da história de Sigismundo, sim. né? Agora que eles já assistiram, já né? assistiram o vídeo, vamos comentar um pouco mais sobre essa história, do porquê dessa dificuldade que foi nessa reencarnação, né? Essa luta que houve para esse nascimento acontecer. É, né? porque não é uma luta de birra. Não quero porque não quero. Não é isso. Tem razões profundas, é como a espiritualidade diz aqui. É verdade. O ódio entre elas era muito antigo. Muito antigo. Não é birra. Não quero porque não quero. Ela não, outro. Não é isso. Sigismundo tem uma história anterior, né? Em uma encarnação anterior, né, Célia? Eles viveram juntos, esses três, o Sigismundo, a que vai ser mãe e o pai. Adelino e Raquel. Isso. Adelino e Raquel seria pai e mãe do Sigismundo, e Sigismundo viveram antes, né? Viveram antes. E aí Sigismundo é apaixonado pela Raquel, que nessa encarnação era casado com o que seria pai dele, o que vai ser pai dele agora, isso. Né? E aí ele destrói a vida, ele envenena, né? Envenena o Adelino para ficar com a esposa. Para ficar com a esposa. E aí acaba que não ficando, aí tem o desenrolar, né? Mas ele comete um duplo erro, ele assassina, ele mata o amigo, né, para ficar com a esposa do amigo, e depois, por questões outras, ele acaba não ficando também com a Raquel, e a Raquel, por questões financeiras, foi levada à prostituição. E aí tem o detalhe de que lá na encarnação anterior, quando Sigismundo comete o assassínio do Adelino, a mulher do Adelino, eles eram um casal apaixonados. Então Sigismundo ainda proporciona essa desilusão para ela. Então a responsabilidade dele, o desdobramento do ato dele é muito sério. E aí o casal reencarna, marido e mulher, novamente, vão dar à luz a uma criança, a um espírito, vão proporcionar a chegada de mais um espírito, e esse espírito é o Sigismundo. Quem é esse espírito? Sigismundo. Mas para que a espiritualidade faz isso? Por que a contraparte espiritual prepara tudo isso? Para que haja uma reconciliação. A finalidade é nos reconciliarmos. A finalidade é a reconciliação, o objetivo final é a reconciliação, e tudo vai desembocar, e tudo vai ter que acontecer com a reconciliação. Não tem outro jeito. É por isso que lá no Evangelho ele diz: reconciliai-vos com os vossos inimigos antes. Né? E aí mostra, Célia, exatamente a dificuldade. Nos referindo aqui a essa questão de Kardec, vai nos mostrar a dificuldade desse casal de aceitar esse espírito que está vindo como filho.
E o próprio espírito, né? Porque eles sentem, eles sabem que esse espírito fez mal. Eles sabem que fez mal para ele. Não encarnados, mas em desdobramento, sono, na hora do sono. Eles, quando a espiritualidade faz a aproximação desse espírito que precisa reencarnar como filho, eles não conseguem nem se aproximar, porque eles se sentem mal. E vocês viram exatamente essa questão no pequeno filme. Se quiserem se aprofundar um pouco mais, leiam o livro, né? Porque terão com mais detalhes tudo o que acontece. A mãe, né, Nivaldo, a Raquel, né? A Raquel, ela ainda é mais solícita, né, em receber esse filho. Tem as suas... os seus senões? Tem, mas ela admite agora. O Adelino, ele não sabe nem o porquê, mas quando o Segismundo, aquele espírito que pretende reencarnar, se aproxima dele, ele se sente mal. E o próprio Sigismundo, para aceitar, houve um trabalho grande com ele, até, sabe, porque ele não queria reencarnar. Ele não queria, mas eu matei ele, como é que ele vai ser meu pai agora? E a espiritualidade tem esse trabalho imenso de preparação, de convencimento, porque é preciso que haja a concordância até que a espiritualidade consegue essa concordância. E isso é um caso narrado no livro do André Luiz, que a gente sabe milhões e milhões de casos reais estão acontecendo hoje. Né, Célia? Porque estamos nesse planeta de prova e expiação aqui a nos reconciliarmos. E esse desdobramento em que eles vão encontrar com Sigismundo, a gente faz isso toda noite. Toda noite. Mas a gente não lembra. Quando a gente retorna ao corpo físico, a gente não lembra. Muitos de nós não lembramos. Outros lembram. Entende? Mas esse fato do Sigismundo é contado pelo espírito André Luiz, que é uma obra seríssima, né, de Chico, e um caso real, contado por um espírito extremamente confiável e um médium que recebeu essa comunicação mais ainda, né? Chico, né? Chico não pode. E aí, dê uma olhadinha no capítulo. A finalidade era exatamente essa, né? Que a gente pudesse aprofundar um pouquinho mais essa visão dessas dificuldades, muitas das vezes, nessas reencarnações, né, Célia? E aí a gente tem que confiar, né, na espiritualidade. Sim, com certeza, sempre. A gente tem que confiar nesse planejamento divino, que não é esse planejamento que a gente faz nas nossas vidas e não fura. Planejamento divino, ele é perfeito. Então a gente precisa confiar nele. Se eu tenho esse filho hoje problemático, se eu tenho esse filho hoje que arrepia todos os meus cabelos, tem uma razão de ser, e eu tenho que me dedicar àquilo, e eu tenho que fazer a minha parte com toda a honestidade, com toda a integralidade. Célia, tem um bordão de um personagem de novela que dizia assim, né, que tudo que nos acontece de ruim na nossa vida é para nos ajudar. E é verdade. Muitas das vezes nessa reprogramação divina, nos acontece determinadas coisas que, a princípio, a gente vai achar que foi ruim, mas lá na frente a gente vai perceber que foi para nos ajudar. Sempre é positivo. Toda programação é para nos ajudar. É isso que a gente, sabe, a gente fica... Reluta, né? A gente fala, não é possível. Não, mas nós precisamos desenvolver a nossa fé, nós precisamos. Tudo no planejamento divino é perfeito. Tudo que nos acontece é para a gente parar e pensar, refletir da lição que a gente tem que tirar dali. Porque tem. Tudo é autoeducação.
Bom, vamos dar continuidade então ao nosso estudo, agora na questão 215. E Kardec vai perguntar assim: de onde se origina o caráter distintivo que se nota em cada povo? Nós falamos ele falou até agora no individual, na família, no grupo, só que nós sabemos que tem povos que têm as suas características. Da onde se origina isso? E os espíritos então vão nos responder. Os espíritos também possuem famílias formadas pela semelhança de seus pendores, mais ou menos depurados. Segundo sua elevação. Pois bem, um povo é uma grande família onde se reúnem espíritos simpáticos. Então, um povo é uma grande família, né? A tendência que os membros dessas famílias apresentam para se unirem é a origem da semelhança que existem no caráter distintivo de cada povo. Acreditais que espíritos bons e humanos procurem um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as massas como simpatizam com os indivíduos lá estão no meio que lhes é próprio. Então a gente observa, né, Célia, determinadas comunidades ou determinados povos que todos comungam de uma mesma tendência, de uma mesma... são semelhantes nas suas práticas, nos seus costumes. Né? Porque quando ele diz assim, um povo é uma grande família, assim como a gente pode ir diminuindo isso. A primeira grande família que nós conhecemos é esse círculo nosso pequenininho. Pai, mãe, filho. Pai, mãe, filho. Aí a gente pode estender isso à nossa vizinhança. A gente pode abranger mais, estender o nosso bairro, estender para o nosso estado, e assim... E aí ao país, né? É o que ele diz assim, o povo é uma grande família. E como tudo é afinidade, tudo tem que se afinizar de maneira homogênea, então esses povos vão se agrupando. E aqui até no Brasil, né, Célia? Se a gente olhar o nosso Brasil, região norte, nordeste, o sul, a gente vai observar que cada comunidade dessa tem os seus costumes, né? Tem as suas formas de viver diferentes. É exatamente isso que Kardec coloca para nós. E aí a espiritualidade ainda diz assim: julgas que os espíritos bons e humanitários procurem um povo duro e grosseiro? Eles vão procurar aquele que tem afinidade. E eles possam desenvolver as suas tarefas. É verdade. Imagina um espírito humanitário querendo conversar com um povo grosseiro, rude. Não tem como, né? Não tem, é perder tempo. E aí a questão 216. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas vidas anteriores. Então Kardec pergunta se nós, em novas existências, se os nossos traços de caráter moral vão nos acompanhar. A espiritualidade responde: sim, isso pode acontecer, mas melhorando-se, ele muda. Sua posição social pode também não ser a mesma. Se de senhor passa a escravo,
seus gostos serão muito diferentes e terias dificuldade em reconhecê-lo. Né? Então, eu senhor de escravo. E aí eu passo a ser escravo, né? Tem que ser completamente diferente. Como que vai reconhecer? Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos de sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha mudar completamente o seu caráter, pois de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e humano, se arrependeu. Então, nesse exemplo que ele usou, né, Nivaldo? Senhor de escravo, senhor de escravo, numa e outra depois encarnação, escravo. ele nasceu escravo. E aí ele pode trazer ainda resquício daquela posição de mando, daquela posição de ser obedecido, de castigar. Como é que vai ser esse escravo? Vai ser humilde? Não vai. Entende? Ele vai relutar. E aí, aqui nesse finalzinho, ele diz, a espiritualidade diz pra gente que conforme ele vai se aperfeiçoando, tá? Ele vai mudando o seu caráter. Então, de orgulhoso e mau, vai lapidando. Né? E talvez seja exatamente aí a necessidade dessa mudança, dessa reencarnação, né, Célia? Ora como senhor e ora como escravo, para aprender essa posição também, né? Trabalhar essa... Ele vai... Porque nas histórias que a gente lê, os filmes que a gente vê, era difícil achar um senhor de escravo humanitário. Bonzinho, né? Bom, justo. Entendendo a posição do outro. Né? Então, se nessas condições, o orgulho, a prepotência, a vaidade, o egoísmo devia de falar muito alto. Fica difícil calar essa voz. Então, ele precisa passar pelo outro lado, ser burilado, para que comece a ceder. Então, de certa forma, né, ele mantém esses traços do caráter moral. Mantém. Se ele era aquele senhor, né, de escravo perverso, ele vai manter. Numa posição inferior, mas ele vai tentar manter ainda essa prepotência que ele tinha antes. Mas quantas pessoas, Nivaldo, a gente conhece que fala com você assim, e você, mas por que fala assim? Porque a gente, isso é marcante na gente, até que a dor, até que essas fatos, né, quebrem um pouco esse orgulho, né? Vai nos machucando, e a gente vai, não é assim, e a gente vai quebrando, até que a gente percebermos que somos todos irmãos, estamos aqui com uso frutuário de tudo, não vamos levar nada, né, Célia? Resumindo, um é mais bonito, um é o mais feio, mas sabe, todos somos iguais e a gente precisa entender isso. E isso aqui, essa questão e esse finalzinho transformar deixar de ser orgulhoso e mau para ser humilde e humano. Isso é meta, e a gente pode alcançar isso sem sofrimento, sem dor. Com certeza. Mas a gente vai alcançar. E aí tá lá, ou pela dor, ou pelo amor, ou pela dor. Mas aí eu não sei por que a gente escolhe sempre pela dor. Pela dor, né? E quando dói. Mais fácil seria pelo amor. E dói, né? Mas... Agora, na questão 217, na 16, Kardec pergunta desses traços morais, né? E agora ele vai perguntar do caráter físico.
Então ele vai perguntar assim: o homem conserva traços do caráter físico das existências anteriores nas suas diferentes encarnações? Será que nós vamos manter algumas características físicas nas nossas diversas reencarnações? E eles vão nos responder: o corpo é destruído e o novo nenhuma relação tem com o antigo. Até porque... O que nós falamos? O espírito é o mesmo, mas o corpo se destrói. O corpo é novo. E ele não vai assimilar um pouquinho do pai, um pouquinho da mãe? Da mãe. Mas Kardec, os espíritos continuam nos dizendo assim, Célio, olha só, eles vão abrir aí um precedente, né? Eles vão dizer assim, ó: no entanto, o espírito se reflete no corpo. Sabemos que o corpo físico é uma cópia do perispírito. Do perispírito. Não é isso? Já falamos isso, né? O corpo físico é uma cópia do corpo do perispírito. Então, o espírito se reflete no corpo. Certamente, o corpo é apenas matéria. Porém, apesar disso, ele é moldado conforme as capacidades do espírito, que lhe imprime um certo caráter, principalmente no rosto. E é verdadeiro designarem-se os olhos como o espelho da alma. Quer dizer que o rosto mais particularmente reflete a alma, pois uma pessoa excessivamente feia tem, entretanto, algo que agrada, quando é o envoltório de um espírito bom. Sábio, humano, enquanto há rostos muito belos, que nenhuma impressão te causam, pelos quais sentes até repulsão. Poderias acreditar que apenas corpos bem feitos fossem o envoltório dos espíritos mais perfeitos? Ao passo que todos os dias encontras homens de bem sob aparências disformes, sem ter uma semelhança pronunciada, a similitude dos gostos e dos pendores pode dar, portanto, o que se chama um ar de família. Kardec abrange aqui, os espíritos respondem aqui a pergunta de Kardec com relação ao caráter físico, que normalmente, né, a gente sabe que o corpo físico se destrói e nasce de novo. Porém, eles abrem essa possibilidade, já que o espírito, o corpo físico é a cópia do perispírito, de que traços físicos, principalmente no rosto, o espírito possa moldar, possa trazer. O que me chamou a atenção aqui, Nivaldo, é que, mais uma vez, para a gente prestar atenção, quando ele fala, porque o espírito que é bom, o espírito que é manso, o espírito que é humanitário, ele pode habitar qualquer envoltório material que ele vai expressar aquilo. A bondade, né? O ar da bondade. O ar. Ele fala aqui também. E o espírito que é perverso, que é mau, ele pode... Pode até estar num corpo belo, como ele diz aqui, né? Mas não vai convencer. Mas não vai convencer. E a gente dá ouvidos àquilo que os nossos olhos estão vendo. Então, a gente se aproxima primeiro da aparência. Física, né? Da aparência. Aí a grande possibilidade de errarmos, né? Grande. Porque a gente não vê a essência, a gente só vê corpo físico, o corpo físico. A gente sequer dá uma... para olhar nos olhos, para fazer, para tentar identificar isso que a espiritualidade vem nos dizer. Os olhos são o espelho da alma. O espelho da alma.
Os olhos dizem, né, Célio, tudo. A gente agora, nesses momentos que a gente está de máscara, você percebe que... Observa mais atentamente o olho. E você percebe se o outro está sorrindo ou não. Você tocou num ponto importantíssimo, Célia. Como é que a gente percebe? Você ri. Como com os você olhos. Expressa as tuas reações pelos olhos. Pelos olhos. Né? Se você está triste, zangado, está sorrindo, tudo pelos olhos. Pelos olhos. Ele diz aqui, né? Os olhos são o espelho da alma. Olha só. Reflete a nossa alma. Esses momentos de máscara, a gente pode começar a exercitar. Vamos olhar mais aí. Vamos olhar mais. Vamos reparar os olhos do nosso... E não nos iludirmos com corpos bonitos só, né, Célia? Bonitos. Tem um livro do André Luiz. É porque você lembra o nome de todos os livros, eu não sei se é missionário, não. Tem um livro do André Luiz que um espírito vai reencarnar. A última encarnação foi mulher e ela está no setor de programação, né, de reencarnação. Sim. E estão moldando o corpo que ela vai... Sim. Obreiros da vida eterna. Obreiros da vida eterna. Que ela vai habitar. E aí é um corpo esbelto. Sim, e ela pede que... Não. Da outra vez eu era muito bonita e eu falhei pelo... Não, Célia, desculpe, pessoal. Missionários da Luz. Missionários também, da né? Luz, E aí ela pede um corpo mais... Isso foi exatamente André Luiz narra junto com a reencarnação de Segismundo. Está junto. Ele traz esse... junto, ele está narrando, ele está falando sobre a reencarnação de Segismundo, e aí ele chama atenção exatamente para esse fato. Para esse fato, um espírito feminino, um espírito que vai reencarnar num corpo feminino e que ela havia errado várias encarnações pela beleza. Então ela pede que ela venha com uma disfunção, ela venha com uma disfunção na tireoide que vai provocar um excesso de peso para que ela tenha exatamente um corpo disforme e ela não venha mais uma vez errar, cair pela beleza. Pela beleza. Ela pede isso. Isso não estava programado na reencarnação dela, mas ela pede. Uma coisa que é banal, né? Um corpo bonito, um corpo esbelto, mas aquilo ali pensa no orgulho que aquilo ali pode começar a despertar. Pensa na sensualidade que aquilo ali pode despertar. E ela é exatamente isso que está aqui. Aí quando ele diz aqui, lá embaixo, ele diz assim... podemos supor que somente corpos bem modelados servem de envoltório a espíritos perfeitos? A gente dá valor ao modelo do corpo. A gente não dá valor ao espírito. Que está naquele corpo, né, Célia? Quando encontrares todos os dias homens de bem sob um exterior disforme. E o contrário. A gente vê mutilados que a gente nem olha. A gente julga pelo que ele é. É o corpo. A gente olha o corpo e julga o espírito. E que espírito, muitas das vezes, está habitando aquilo ali. E ao contrário, está aí. As nossas grandes autoridades, que espíritos estão habitando? Né? Vamos continuar o nosso estudo. Aí tem uma nota de Kardec. Tem uma nota de Kardec. Vamos nessa nota de Kardec, que é melhor, né? Então, a nota de Kardec. Considerando-se que o corpo que reveste a alma numa nova encarnação não guarda nenhuma relação essencial com aquele que ela deixou, já que pode ter tido origem muito diversa, seria absurdo deduzir-se uma sucessão
de existências, tomando por base apenas uma semelhança eventual. Ou seja, a gente identificar um espírito pelo corpo que ele está habitando. Impossível. Entretanto, muitas vezes, as qualidades do espírito modificam os órgãos que servem às suas manifestações e lhe imprimem um semblante e até ao conjunto de suas maneiras uma marca especial. Mas aí é a questão moral, né? Levando em consideração o conjunto de maneiras que o conjunto, né, de suas maneiras, uma marca especial. O conjunto das suas do seu desenvolvimento moral, das suas qualidades morais. É assim que, sob o envoltório mais humilde, quando ele fala envoltório, é esse corpo físico. É assim que, sob o envoltório mais humilde, se pode encontrar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto sob a indumentária do grande Senhor se vêem algumas vezes a baixeza e a ignomínia. É o que nós estávamos falando. Exatamente. Então, daqui Se nós formos pela aparência, a gente corre um grande risco. A gente tem que começar a se policiar nisso. Antes a gente não sabia, agora estamos sabendo. Já estamos sabendo, né? A aparência não quer dizer. A gente não pode definir aquele espírito pela aparência. É verdade. Quantas vezes a gente já falou assim, Nivaldo, mas é uma pessoa tão bonita por dentro. Dá um tempo para você conhecer ela. Né? E quando a gente fala isso é porque o externo não é tão belo, né? Pois é. Fazemos quando essa comparação. A gente fala isso é porque o externo não é. Né? Mas, mas é tão bonita por dentro, ou seja, e a posição que mais vai, que realmente é importante é essa, né? Com certeza. Essa interior. Algumas pessoas oriundas das mais ínfimas da mais ínfima posição adquirem sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade, parecendo que reencontram nesse meio o seu elemento. Enquanto outras, apesar do nascimento e da educação, ali se encontram sempre deslocadas. Como explicar esse fato de outra maneira, senão como reflexo daquilo que o espírito foi antes? Perfeitamente. Né? É só a gente prestar atenção. Aquela pessoa humilde, aquela pessoa com uma educação, essa educação não é educação moral, essa educação informal nossa, didática, é humilde, mas você percebe nos gestos que lá no fundo tem uma fineza, ainda traz. E a mesma coisa é o contrário. Aquele que nasceu hoje num berço de ouro, muitas das vezes tem atitude, tem gestos, tem a brutalidade, né? Que caracteriza, mostra exatamente o que ele foi nas vidas passadas, né? Porque a gente traz o que a gente fica com a gente. E pode se manifestar. Esses traços, né, de caráter. Esse traço de caráter. A gente vai manter, não tem jeito, Célia. Mais uma vez, né, Nivaldo, estamos chegando ao final. E vamos no estudo da semana que vem, a gente vai começar um outro item, né? Ideias inatas. Ideias que são nossas. Ideias que a gente normalmente pensa, puxa vida, mas
Não estudamos, não lemos nada sobre isso e a gente tem essa intuição sobre essas ideias. É o porquê disso. Por quê? Porque temos, seria aquele sexto sentido ou aquelas ideias inatas, como ele diz aqui, coisas que a gente nunca estudou, mas a gente tem uma percepção, tem um entendimento sobre aquilo. Como surgiu isso, né? Da onde surgiu? Nós vamos, nosso próximo encontro, vamos desmiuçar um pouco mais sobre isso. Pelo que nós já falamos aqui na frente, a gente já tem uma ideia de como isso acontece. São esses espíritos reencarnados que, evidentemente, como nós trazemos, né, esses traços físicos e, de certa forma, e os morais principalmente, essas ideias inatas também são trazidas por conhecimentos passados, né? Então, mais uma vez, né, agradecendo a presença de todos vocês, agradecendo a essa casa, agradecendo ao MAP, né, por essa oportunidade de estudarmos e de levarmos esse estudo, dando uma abrangência maior a esse estudo, levando até vocês, o MAP entrando na casa de vocês. Então, agradecemos muito a essa casa, agradecemos a presença de vocês e, mais uma vez, né, pedindo: divulguem esse programa, esse estudo. Divulguem esse estudo. Porque para a gente falar assim, eu não quero. Eu preciso primeiro tomar conhecimento. Exatamente. Né? Para depois eu falar assim, não gosto. Não, isso é ruim. Então divulguem. Nós estamos lá na mídia, né? No MAP org, no Facebook, né? No YouTube, no Instagram. Então, acesse lá, faz uma visitinha, gente. Se inscrevam, né? E a vocês que nos acompanham, você que chegou agora, com muita alegria também que te recebemos e pedimos, né? Desejamos que isso se prolongue e encerramos, né, esse estudo mais uma vez e vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo a essa espiritualidade amiga, agradecendo a todos vocês responsáveis pelo nosso encontro, agradecendo por toda essa luz, por toda essa atmosfera que vocês nos envolvem. Agradecemos todas essas benesses que recebemos. Agradecemos a esses ensinamentos. E pedimos, Mestre Jesus, ilumine os nossos pensamentos, ilumine os nossos passos, os nossos sentimentos, a nossa clareza de pensamento, Mestre, para que possamos, diante de tudo isso que nos é dito, que estudamos, para que possamos praticar. Precisamos, Mestre, com urgência colocar isso em prática, para começarmos a desenvolver e a enraizar esses ensinamentos em nossos corações. Nos ajude, Mestre, a olharmos o nosso irmão em seus olhos e procurar ler a essência dele. Nos ajude, Mestre, a olharmos o nosso irmão como nosso irmão, a olharmos o nosso irmão como um espírito amado, assim como nós somos pelo nosso Pai. E mais uma vez, Mestre, te pedimos, ilumine os nossos caminhos, os nossos passos, os nossos sentimentos, os nossos o nosso querer, e que possamos estar com os nossos pensamentos sempre voltados para o bem, para Mestre,
que quando voltarmos à pátria espiritual, possamos chegar um pouquinho mais rico do que aqui chegamos. Que a tua paz e o teu amor, Mestre querido, faça morada em nossos corações. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Graças a Deus. Graças a Deus.